E o torcedor do esporte não tira da cabeça qual estratégia tem que adotar para que a equipe consiga fazer frente ao Galo Mineiro aqui na Arena de Pernambuco, na Copa do Brasil, e tentar competir e, de fato, conseguir, quem sabe, uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E a gente vai conversar sobre as estratégias que o Mariano Sosso pode utilizar visando esse jogo com o Galo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. A primeira estratégia, né, aqui é muito mais usual pelo Mariano Sosso, né? A gente vai ver agora esse 4-4-2, que também pode ser uma possibilidade, com o Alan Ruiz subindo um pouco mais a altura para ficar ao lado do Coutinho, e aí a equipe do Sport ficar muito bem equilibrada, né, para marcar tanto pelos lados quanto para pressionar um pouco mais a saída de bola da equipe do Atlético Mineiro. Ou outra alternativa seria também a busca por um 4-3-3, um tripé de meio-campistas, e aí a gente teria essa configuração aqui, né? Com o Felipe jogando mais recuado de primeiro, Domingues pela direita, o Alan Ruiz pela esquerda, Coutinho mais centralizado à frente, juntamente com os pontas, o Lucas Lima e também o Romarinho. Essa também poderia ser uma alternativa para a equipe do Sport. E aí a gente vai perceber como é que o Atlético Mineiro gosta de atacar, o Atlético Mineiro do Diego Milito, como é que ataca, como é que se posiciona em campo. Como a gente vai perceber, ó, o Arana dando amplitude pelo lado, o Scarpa dando amplitude pelo outro, Paulinho e Zaratio se ocupando ali esse espaço mais, o meio espaço, nesse espaço onde é que fica situado entre o Alan Ruiz, o Luciano Castan, o Filipinho e também o Romarinho, né? Entre esses quatro jogadores, o Paulinho e o Zaratio gostam de ocupar. E esse espaço, ele cria uma zona de dúvida, né? Essa zona de dúvida para que o lateral possa fazer essa abordagem, o zagueiro também, e principalmente nessa configuração de meio campo, o Felipe vai se tornar uma peça fundamental, né? Porque vai ter que jogar como um pêndulo de um lado a outro para fazer essa cobertura e não permitir que esse jogador que está nesse espaço entre lateral, zagueiro, volante e ponta, não receba essa bola com liberdade. Então, o Felipe passa a ser uma peça fundamental. Só que o Felipe não é um jogador de tamanha mobilidade, de tamanha resistência, de fazer movimentos de alta intensidade com muita recorrência. Então se torna um jogo muito perigoso, né? E a feição da equipe do Atlético Mineiro para explorar esses espaços, né? Porque a gente, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, algumas situações. O Hulk fazendo esse movimento para ficar ali à frente do Thierry, você vai ter algumas situações. O Thierry colando no Hulk, a gente vai ter o Domingues colando no Alan Franco, o Arana ali dentro da possibilidade de marcação do Pedro Lima, e o Zaratio vai ter que ser marcado ou pelo Lucas Lima ou pelo Felipe. E aí você tem essa incongruência, né? Essa dúvida, esse espaço de dúvida que a gente fala. E aí, se nenhum ou nem outro marcar, o adversário vai conseguir desestruturar, criar situações de superioridade numérica. E, como a gente pode ver aqui, ó, o Zaratio recebendo, aí o Pedro Lima vai ter que saltar, abandonar o Arana, e aí depois o Arana vai poder receber livre. Então vai criar situações de 2 contra 1 em cima do Pedro Lima, por exemplo. Ou até mesmo, como a gente vai poder perceber, criar situações de 2 contra 1 em outro setor. No setor do zagueiro, no setor do Rafael Thierry. Porque o Zaratio vai receber, e aí ninguém foi, ó. O Thierry vai ter que saltar a pressão, e aí quando o Thierry saltar a pressão, ele toca para o Hulk, que vai estar fazendo o movimento de facão em diagonal. Então é uma dúvida, né? Um espaço que é muito produtivo da equipe do Atlético Mineiro, e o Sport tem que ter atenção nesses encaixes setoriais para que o Atlético Mineiro não consiga utilizá-los e gerar vantagem. Outra, a gente vai ver aqui mais uma forma de que o Atlético Mineiro gosta de criar esse espaço de dúvida, né? De novo, Zaratio e Paulinho por dentro. A configuração de meio, ela permanece a mesma, com um tripé, mas agora com o Fábio Matheus. E a entrada do Fábio Matheus, ela é fundamental, porque você passa a ter jogadores com maior capacidade de cobrir campo, né? Você vai ter ali os mesmos espaços
que o Atlético Mineiro gosta de utilizar, né? De gerar dúvida, tanto no meio espaço por dentro, com Paulinho Zarate, quanto com o Arana e também com Scarpa, aproveitando a amplitude, alargando o campo. Mas quando você tem o Fábio Matheus, o Domingues, nessa formação de tripé, você consegue criar muito mais cobertura de campo. E o Felipe, ele não vai precisar estar fazendo muitas ações defensivas, fazendo sprints muito altos, de alta intensidade, né? Quando você tem dois jogadores ao lado do Felipe para cobrir muito mais campo, o Felipe vai ser um jogador importante para fazer uma cobertura mais curta, para se posicionar, e isso vai potencializar muito mais o Felipe, né? Porque o Felipe vai conseguir fazer bem essas coberturas ao lado do Fábio Matheus e também do Domingues. E além disso, você jogando com esse tripé, com essa configuração Domingues, Fábio Matheus e Felipe, você vai ter o Domingues e também o Fábio Matheus muita agressividade para frente, jogadores que vão aumentar a pressão em cima dos dois volantes, tanto no Otávio quanto no Alan Franco. Então os volantes não vão ter tanta facilidade para construir, né? Outro detalhe que a gente pode ver, outra estratégia que o Mariano Souza também pode adotar, jogar num 4-4-2, com o Lucas Lima saindo da ponta, vindo jogar mais por dentro, e aí você colocar um ponta mais agressivo pelo lado, o Barleta, e ter dois volantes, Fábio Matheus e o Domingues, dois volantes de muita cobertura, somando a eles dois pontas de muita agressividade que podem tanto ir para frente quanto ir para trás. Isso faz com que o seu time também fique com maior capacidade física de ganhar esses duelos individuais. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o time do Atlético Mineiro de novo se posicionando ofensivamente, como geralmente a equipe do Milito ela se posiciona, com o Hulk centralizado, Zarate e Paulinho no meio espaço, Arana e Scarpa mais abertos. E essa possibilidade a gente vai perceber que vai fazer com que, por exemplo, os zagueiros eles sejam jogadores que vão ter muito mais a bola, né? Então os volantes vão perder um pouco do espaço de construção, porque você vai ter ali o Lucas Lima e o Coutinho fazendo sombra no Alan Franco e no Otávio, o que vai exigir que Arana e Scarpa eles recuem um pouco mais, porque não faz tanto sentido estar tão espetado lá na última linha, porque essa bola não está chegando tanto. Então o posicionamento, a montagem da equipe com dois volantes de maior capacidade física e dois pontas mais agressivos, somadas a dois jogadores fazendo sombra nos volantes, no Otávio e no Alan Franco, fazem com que o Atlético Mineiro ele tenha que recuar um pouco mais. Então o Sport já ganha campo. E aí, nesse sentido, se o Atlético Mineiro quiser criar vantagem de superioridade numérica a partir da condução do Gemerson, por exemplo, nessa situação, o Gemerson vai conduzir e o Barleta vai largar o Arana. O Barleta vai largar o Arana porque ele vai ter que subir a pressão no jogador que está com a bola. E a gente vê aqui, ó, quem já está encaixado: Lucas Lima no Alan Franco, Domingues no Zarate, o Hulk com o Rafael Thierry. Quem estava sobrando, quem estava na cobertura fazendo a sobra era o Pedro Lima. E aí, à medida que o Barleta sobe, o Pedro Lima agora vai fazer o encaixe no Arana e a equipe de novo vai ter igualdade numérica no setor da bola. A gente tem aí Pedro Lima com o Arana, a Barleta estava com o Gemerson, Alan Franco com o Lucas Lima, o Domingues com o Zarate e o Hulk com o Rafael Thierry. Então o Sport conseguiu criar os encaixes e ficar no mínimo numa igualdade numérica, que já é muito interessante, porque você começa a travar a continuidade. Vai depender muito dos duelos individuais, dos atletas do Atlético Mineiro vencerem duelos individuais, que são atletas muito competentes para isso também, como a gente sabe, né? Outro detalhe que a gente pode perceber que seria interessante, aí é o Sport já montando uma linha de 5, né? O Sport com essa linha de 5 seria algo interessante de a gente ter. Por quê? Porque aí, dessa forma, a equipe poderia ter uma amplitude maior, né? A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, o time do Sport com Pedro Lima, Thierry, Castan centralizado, Chico e o Filipinho. No meio campo, Domingues, Lucas Lima e também o Fábio Matheus. Nessas configurações, eu não vejo tanta essencialidade do Felipe, porque
você já vai ter 3 zagueiros de maior construção, né? Que são o Thierry, o Castan e além disso o Chico também para auxiliar, um jogador que tem um relativamente bom passe. Então você não é necessário ter um Felipe ali, você precisa ter 2 volantes de maior cobertura de campo. E aliados a ele, o Lucas Lima, que é um meio-campista muito interessante. Mais à frente, 2 atacantes, né? O Coutinho, jogador que tem boa velocidade, faz bem desmarques, então consegue jogar fora da grande área. E um cara de maior velocidade, que é o Romarinho. Então seria algo também interessante de se ter para a equipe do Sport nesse momento. E a gente vai perceber que o Galo vai também mais uma vez atacar, né? O Galo vai se posicionar mais uma vez no campo de ataque. Como é que ficaria isso? A gente vai ver que nesse tipo de configuração o Sport teria situação de igualdade numérica na última linha, ficaria todo mundo no mano a mano, 5 contra 5. Teria situação de superioridade numérica na região ali do meio campo, ali com Lucas Lima, Fabrício Domingues e Fábio Matheus. Você teria 3 contra 2, né? Os 3 meio-campistas do Sport contra o Alan Franco e o Otávio. E teria inferioridade numérica na linha mais à frente, né? Que não é tão necessário você ter igualdade numérica ali naquela linha. Então, você afastaria as inferioridades numéricas para um setor mais avançado. Você teria ali o Gemerson, o Batalha e o Saravia tendo uma certa vantagem numérica na construção em relação ao Coutinho e também ao Romarinho. Se a vantagem fosse buscar ser obtida através dessa circulação, o Coutinho aqui veio pressionar o Batalha e ele rapidamente tocou no Gemerson. Como é que a equipe do Sport iria se portar? Iria oferecer espaço à equipe do Galo? Não, a gente veria aqui, ó, por exemplo, o Gemerson ia ser acossado pelo Lucas Lima e o Pedro Lima encaixaria no lateral, o Guilherme no Arana, permaneceria, e o Thierry no Zaratio, assim como o Domingues no Alan Franco. Então, os encaixes setoriais eles permaneceriam e o Sport teria muita vantagem, né? Pelo menos iria conseguir competir. Não digo vantagem porque o time do Atlético Mineiro é muito forte nos duelos individuais, a qualidade técnica e também tática da equipe do Galo está muito avançada, né, em relação às outras equipes no Brasil. Um trabalho muito bom do Diego Milito nesses meses iniciais. Então o Sport teria igualdade numérica de novo naquele setor. Ofensivamente, como é que o Sport gosta de atacar? E aí a gente vai começar a entrar nessa fase ofensiva, né? Inicialmente com aquela escalação que mais tem sido utilizada. O Sport, assim como o Galo, gosta de ter amplitude, e aí geralmente é o Lucas Lima mais aberto junto com o Romarinho. O Alan Ruiz e o Domingues ocupando aquela região do meio espaço, Coutinho centralizado e o Felipe um pouco à frente dos 2 zagueiros, né? Ocupando espaço nas costas dos 2 atacantes, do Hulk e do Paulinho. Os laterais um pouco abertos, mas nem tanto. E o time do Sport vai tentar buscar criar situações para enganar a marcação. Uma delas é a troca de posição entre Romarinho, Alan Ruiz e o Filipinho, por exemplo. Ou, do lado direito, as trocas, né? Os movimentos coordenados entre Pedro Lima, Lucas Lima e Domingues, né? O time do Sport tem uma boa capacidade de fazer esses movimentos coordenados no último terço do campo. Jogando agora com o Lucas Lima mais centralizado junto do Coutinho e tendo 2 pontas, o Barleto e o Romarinho, a gente poderia ter um cenário dessa forma. Lucas Lima com liberdade para flutuar de um lado a outro e a equipe do Sport buscando criar quadrados, né? E aí vai criar quadrados e criar situações de superioridade numérica no setor direito, no setor esquerdo, a partir da dinâmica de movimentação do Lucas Lima. Então poderia ser algo interessante também. E aí depois o Lucas Lima recebendo essa bola, tendo várias opções de passe, também poderia ser uma estratégia ofensiva para a equipe do Sport para jogar com a equipe do Atlético Mineiro, jogando com 2 pontas mais agressivos e o Lucas Lima também jogando mais por dentro. Já num cenário de 3 zagueiros, os corredores eles ficariam com os laterais, que se tornariam alas, né? A gente teria o Pedro Lima e o Filipinho tomando conta dos corredores, o Lucas Lima jogando mais por dentro, assim como o Romarinho, e o Sport ficando num 3-4-3 em fase ofensiva, né? Então a gente teria o time do Sport também com a capacidade de, no primeiro terço e no segundo terço do campo,
nessa construção, tendo capacidade, por exemplo, de criar muitas vantagens, né? Porque teria ali uma situação de 7 contra 6. Então, facilitaria, por exemplo, em fase ofensiva, jogar com 3 zagueiros e 2 alas e 2 volantes, também a construção, porque o Atlético Mineiro teria que subir mais alguém para pressionar. Então, o Sport conseguiria criar situações de vantagem, como a gente vai ver aqui o Thierry encontrando bem o passe, ou no Domingues, ou podendo, se o Domingues estiver marcado, achar esse passe no Lucas Lima, ou se a marcação do Arana estiver um pouco mais para dentro, achar o Pedro Lima. Então, a partir desses cenários, o Rafael Thierry, a partir dessa condução e rompendo a marcação do Hulk ali, vai ter um cenário de muita vantagem numérica para a partir disso ele tomar sua decisão e encontrar a melhor alternativa para o passe. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Gostou das estratégias? Qual você mais escolheria? Qual que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. A gente vai pedindo aqui para você deixar o seu like, seus comentários, também se inscrevendo aqui no canal, porque é muito importante para que a gente possa ampliar ainda o nosso alcance dentro do YouTube, alcançar uma imensa torcida rubro-negra, para que a gente possa elevar ainda mais o debate sobre o Esporte Clube do Recife. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 7 mil inscritos. A gente vai ficando por aqui, vou deixar como sugestão 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.